Olha, eu quero destacar de novo aqui o papel da assessoria, agradecer aqui a Márcia, mas a consultoria desta casa, né? Vocês sabem que esse projeto de lei, ele foi jogado no lixo. A última relatoria que eu participei reduziu a um parágrafo de 2 linhas, acrescentando a lei existente, que já era uma lei com participação social, da lei que criou o Programa Estadual de Habitação de Interesse Social. No entanto, nós resolvemos lutar. Então, quero agradecer aqui ao presidente Cristiano e ao deputado Rodrigo Lopes, um municipalista. Você viu que as cidades inteligentes, que ele tanto também reivindica nesse debate, está aí contido. E recuperar esse projeto de lei me faz lembrar aqui de 25 anos, desde a minha juventude, percorrendo a América Latina inteira. Eu ousaria dizer que esse projeto de lei hoje tem a cara de quem nos fez chorar no último final de semana, com aquele depoimento lindo, vendo a morte, resolveu sair de casa, onde eu fui, na casa do José Pepe Mujica, e ele fez aquele discurso de esperança com a vida e com a política, dizendo que mesmo o câncer, tendo-o aproximado já da despedida física da terra, que ele ainda acreditava na dignidade humana e que acreditava na política. Por isso ele, naquela frente ampla do Uruguai, e a gente bebe nessa fonte do Uruguai o tempo todo. Eu fui ao Uruguai por mais de uma dezena de vezes, visitei cada cooperativa. As cooperativas ali são formadas por pessoas sem teto, trabalhadores, cujo recurso é depositado pelo Estado para aquela cooperativa. E eles constroem por autogestão. E se alguém separa, se alguém morre, se alguém muda, não leva a propriedade. A pessoa leva a cota à parte. Aquela moradia vai ascender um outro trabalhador que necessita das moradias. E a FUCVA, que é a central das cooperativas, durante esses mais de 50 anos produzindo moradia por autogestão, conseguiu fazer com que o Uruguai seja um exemplo de cooperativismo, autogestão, função social da propriedade e diminuiu a especulação imobiliária. Afinal, moradia não é mercadoria. Eu fui diversas vezes para o Chile, em Valparaíso, também na capital, onde a gente ensejou um grande projeto nacional que tratava também da autogestão, porque o povo chileno, alguns até habituados ao terremoto, eu estive lá diversas vezes, quando você vira para o Oceano Pacífico, ali você tem tremores de terra, pertinho da casa do Pablo Neruda. Você tem, então, técnicas e autogestão na produção da moradia, dando dignidade, mesmo em áreas de terremoto. Pois, na Argentina, o movimento de obradores inquilinos, que há mais de 20 anos enseja, em algumas províncias, o que equivale a estados no Brasil, conseguiram avançar, como na província de Santa Fé, em Buenos Aires, avançaram, de modo que a arquitetura pública é um direito. Como é o médico para o SUS, a arquitetura pública é para o sem-teto. O que também o nosso deputado baiano, Zezéu Ribeiro, arquiteto, nos deixou como legado do seu trabalho na Câmara dos Deputados com a Lei 11.888, que estabeleceu a gratuidade da assistência técnica para as moradias. Mas a alegria da gente de poder ter ido apresentar essa proposta em Nairobi, no Quênia, durante o Fórum Urbano Mundial, depois também na França, quando ali assistimos e fui a experiências profundas que trataram a pessoa em situação de rua como um direito também da moradia, deputados. Deputado Cristiano, deputado Rodrigo. Os ciganos, na França, quando entram pela cidade, na cidade de Lille, é uma cidade governada pelo Partido Comunista Francês, cada entrada da cidade você tem áreas já preparadas para o motorhome, ou até mesmo para uma moradia temporária para os ciganos, para os nômades, porque o nomadismo, ele é
a leitura do que está hoje acontecendo no Brasil com a pessoa em situação de rua. É nômade, não tem onde ficar. Muitas vezes a gente viu a instalação dessa arquitetura hostil, trazendo prego, caco de vidro, toda violência contra a pessoa, e nunca um projeto de habitação. Pois bem, acho que o que nós fazemos aqui hoje, a primeira linha é essa mesma. Nós estamos quebrando o monopólio da Coab em relação à produção de moradia que já não faz no estado de Minas Gerais. E no outro dia, deputado Cristiano, vieram para casa para discutir se eles podem pegar aqueles recursos futuros ali das precatórias e de outras formas também de obtenção financeira do Estado, para poder fazer negócio, como estão fazendo negócio com as terras que os municípios doam, para poder, na esperança da Coab, devolver em moradia. Além de devolver uns caixotes de pombo, quando devolvia, ainda explorava anos e anos. Eu conheço associações de mutuários da Coab que estão pagando há 30 anos uma prestação, uma vida inteira pagando aluguel, quando o Estado já reconheceu que é direito da pessoa e é dever do Estado construir a moradia. A autogestão não é mais uma questão de interpretação de um funcionário da Caixa quando a gente traz uma lei. Às vezes, uma cooperativa que adquiriu ali terreno junto com seus sócios, chegava na Caixa e apresentava um projeto. E aí a Caixa pegava lá um manual com resoluções N, onde a interpretação do próprio técnico é que vale, porque não tem lei. E quantas leis foram construídas no Brasil para retirar o direito? Quero lembrar da Lei de Terras de 1850, retirando o direito de qualquer pessoa escravizada ou descendente que ascendesse a uma propriedade. Tinha que continuar escravo. Em 1920, outra lei, a lei da vadiagem. Você não pode entrar numa terra e também não pode ficar na rua. Então, esse era um projeto de aparofobia, de levar o pobre à morte. O que nós fazemos é trazer a política pública na preservação da vida e com os elementos que aqui estão, da solidariedade, do cooperativismo, mas fazendo com que o Estado, esse ajuntador de riqueza, possa redistribuir e que as entidades promotoras de organização do sem-teto possa, a partir do momento que volte para o segundo turno no plenário, que já foi no primeiro, e foi recuperado aqui por esta comissão, obrigado pela sensibilidade. Eu corri muito lugar, eu dormi em rua, tomei jato de água e inclusive tomei banho com um caneco de fazer café, pegando água no mictório do Mané Garrincha, muitas vezes. Porque era assim que a gente construía movimento de moradia. Só tem 43 anos, mas mais de 30 anos, inclusive tendo morado em rua quando meus pais se separaram, em Ouro Preto, a gente tem essa sensibilidade e alegria de estar aqui sentado, junto com deputados, discutindo o Estado brasileiro e na porção de Minas Gerais, dando a grande contribuição de uma lei que trata da política de autogestão na produção social da moradia. E Pepe Mujica é uma inspiração para a nossa luta. Ele que foi presidente, assim como Hugo Chávez, que também estabeleceu na Venezuela, por onde fui, o Comitê de Terras Urbanas, onde a produção de moradia já superou o déficit habitacional em Caracas. E hoje, a grande tristeza, para finalizar, é de dizer, só na região sudeste, deputado Rodrigo, o número de imóveis subutilizados, fechados, é de 5.850.000. E o déficit habitacional é menor do que o número de propriedades que não cumprem a função social e que poderiam ter gente morando. Mais vale ser proprietário. Aqui em Belo Horizonte, todos conhecem a história do Luciano. Luciano, não sei quantas dezenas de filhos teve. Quantas meninas estuprou. Mais de 96.000 imóveis ele deixou no espólio da família. E eu convido qualquer um, é perto da rodoviária, em qualquer hora, a partir das 7 horas da noite, se a gente consegue compreender por que tanta gente sem casa e tanta casa
sem gente. Muito obrigado pelo parecer. Gostaria muito de compartilhar com vocês que esse projeto de lei é seu, porque a autogestão, ao invés de fazer o que o capitalismo faz, pega o conhecimento e fala que é de fulano. Pega o conhecimento da humanidade, a tecnologia, e faz alguém lucrar. Então, para a gente contribuir aqui, eu queria dizer que esse projeto de lei é nosso. Não cabe o eu, não cabe o individualismo, cabe aqui a nossa capacidade política na sua maior alteridade de amor com o irmão e com a irmã. Porque enquanto houver um sem-teto, tem motivo para a gente continuar a entender que leis justas podem ser feitas nessa casa, e esse é o caminho para quem quer também que o ser humano, feito os passarinhos, tenham onde morar. O passarinho vai para o ninho. O ser humano, às vezes, nem isso tem para voltar na noite, no frio, e é isso que a gente deseja com esse projeto de lei. Muito obrigado, deputado Rodrigo, deputado Cristiano.